Voltamos com o nosso programa com o Dr. Cícero, que adora carnaval, hein, Dr. Isso Cícero? sem dúvida, né? A festa do povo. Não é? É uma coisa mais bonita que nós temos no Brasil, tem que curtir mesmo. Eu também imagina. acho, Dr. Cícero. Todo mundo se prepara nos outros lugares. Estados Unidos tem o 4 de julho, que eu estava comentando com meus residentes, eles param. Então, a gente para no carnaval também, tem que curtir uma cultura do povo brasileiro. Boa. A gente viaja, vai conhecer outros tipos de carnavais que tem no Brasil mesmo. Na Bahia é um tipo, no Rio é o outro, em Recife que você vai também é outro. São Paulo é outro. São Paulo começou a conquistar essa parte de blocos, de parar as ruas, que coisa bacana, né? Ordeira, todo mundo sem briga, sem nada, ótimo. O Dr. Cícero Matsuyama é médico otorrinolaringologista. Agora a gente está conversando aqui baixinho, porque estamos num ambiente silencioso e tal, mas no meio da bateria da Vai Vai, por exemplo, a gente grita, o som é alto. Esse tipo de ambiente pode ser nocivo para a nossa saúde, ouvido e garganta? Pode, mas uma vez por ano acho que não tem grandes problemas, né, gente? Acho que a pessoa tem que curtir. Mas aí, não pode esquecer de se hidratar. Muita gente gosta de tomar um aperitivo quando está pulando carnaval. A gente sabidamente qual a bebida preferida no carnaval, que está quente. Ninguém vai tomar vinho, tinta ou uísque no bloco de carnaval. Normalmente o pessoal toma cerveja. Então, o problema é cerveja diurética. Todo mundo aprende sobre isso. Sim. E aí, como é que faz? A cerveja diurética, então, precisa se hidratar. Aí que o pessoal toma mais cerveja ainda. E assim vai se desidratando, vai se consumindo. E normalmente, os blocos, pelo menos aqui em São Paulo, são durante o dia. Mais esses calor. Dias, fora a chuva, tem chovido, mas é muito quente, tem batido uns 33 graus, muitas vezes, 3 horas da tarde. E os blocos saem durante a tarde, né? E não saem à noite, né, Regina? Porque se fosse à noite era mais ameno, mas eu acho que é pela segurança toda a parte logística, da segurança da prefeitura, da polícia militar. Pela lei do silêncio. Também, 22 horas tem que acabar e às vezes o pessoal prorroga mais meia hora, acaba ficando 3, 4 horas da manhã e realmente atrapalha, principalmente na região da Vila Madalena, que o pessoal reclama tanto por causa do barulho, enfim. Mas a gente tem que se hidratar com água. O ideal, se fossem líquidos isotônicos também, que tem sais também junto, mas na hora H toma água. Eu acho uma coisa legal que está tendo nos blocos, que as bebidas estão tabeladas. Acho que a minha filha foi nesse bloquinho pré-carnaval agora, no sábado, e ela falou que tudo é 3 por 10, eu acho. Tem um ambulante cadastrado. A empresa que está cadastrada fornece, acho que o isopor, o gelo, e ela fornece tudo tabeladinho. Então não tem o caro e o barato, tudo igual, toma igual. E realmente para se hidratar é água mesmo. Acho que na hora H toma água, mas chegando em casa tiver um lugar mais tranquilo, se tomar um isotônico a pessoa vai se sentir melhor. Cai bem. Cai bem. O nosso ouvido não é preparado para barulhos intensos, precisa tomar muito cuidado. Vamos dar uma olhada, a gente tem uma imagem ali, o ouvido humano suporta até 85 decibéis por um período máximo de 8 horas. Essa é a legislação trabalhista, tanto que hoje as pessoas que trabalham em lugar muito barulho usam ou de fone ou daqueles plugs que usam no ouvido exatamente por causa disso. Se a empresa tem um som acima de 85 dB, vai o pessoal que cuida sobre a parte trabalhista e tenta minimizar os efeitos com protetores. Mas como fazer isso no carnaval? Pois porque no carnaval os blocos chegam a 120, sendo que o nosso ouvido suporta 85. Então, existe um aplicativo que a pessoa pode descer no celular, nos smartphones, tanto no Android como no iOS, como medir o decibéis. Tem? Tem, é de graça, não precisa nem pagar. O problema é que é perigoso você levar um celular na avenida, por exemplo. Foi o maior furtos ou roubos de celulares nos últimos anos, né? Foi. E minha filha me contou durante os bloquinhos que a pessoa tentou roubar o celular do amigo dela, e só que o bloco é tão cheio que o ladrão não conseguia ir embora, que estava tão cheio. Olha só. Um ficou olhando para o outro e... Pega o celular de volta. A gente Pega o celular de volta. A gente vai falar sobre segurança agora durante o carnaval com o delegado Maurício. Legal. Vamos falar? Porque precisa, né? Então, com esse aplicativo eu vi a Vai agora. Aqui no estúdio deu 70 dB. Aqui no estúdio, né? Tinha poucos integrantes. E estava altíssimo. Imagina em 120, 120, é mais ou menos uma turbina de um jato, quando você está pegando avião, é 120 mais ou menos. Um aspirador de pó que usa em casa, aqueles grandes, dão 80 dB, mais ou menos. E aqui está escrito que sons muito intensos podem causar desequilíbrio ou vertigem, zumbido ou até mesmo a perda auditiva. Isso, é possível isso, doutor? Porque assim, a vertigem, porque o nosso órgão do ouvido... Ih, tem cachorrinho aí. A Agatha chegou. Então, aí o nosso ouvido, junto com o nosso ouvido, tem o órgão do equilíbrio.
Então, se a parte auditiva é afetada, a parte do equilíbrio também é. Por isso que a pessoa fica vertigem e o zumbido por causa do som constante. É a mesma coisa quando você tira muitas fotos, não fica aquela imagem do flash? Fica. Só que depois de um tempo ela vai embora. O zumbido, mesma coisa. Tá. O grande problema para a gente, eu acho, assim, como é uma coisa uma vez por ano, tal, até tranquilo, desde que a pessoa não exagere muito, são os ruídos muito intensos, tipo rojão. Faz de conta que o time da pessoa ganha, ela vai soltar um rojão, aquilo lá explode perto. Aquelas lesões são muito mais agressivas do que esse tipo de carnaval, tal. Lógico, isso depende de predisposição da pessoa. Mas se a pessoa não tiver essa predisposição, pode ir no baile de carnaval, vai na avenida, curte. Obviamente, essa pessoa, se o trio elétrico está aqui, os caixa está aqui, daquele tamanho, tamanho dessa parede está aqui, não fique do lado dela. Tá. Sabidamente, muito perto, vai ter lesão. A gente tem uma outra imagem que vai dar sugestões de como a gente se proteger, auricularmente falando, durante o carnaval. Dicas para cuidar da audição. Mantenha uma distância mínima de 10 metros da fonte dos ruídos, utilize protetores auriculares, dê descanso de pelo menos 20 minutos e se sentir qualquer alteração na audição, procure orientação médica. O senhor pode falar sobre esses itens, doutor Cícero? 10 metros. Às vezes a pessoa nem consegue chegar no trio elétrico, tanta gente que tem, né? Realmente a gente mantém, mas o trio elétrico eu acho, pelo menos na época que eu ia muito nesses lugares, não ficava em todos os locais do trio elétrico, daqueles caminhões. Em ponto específico do caminhão ficava exposto, alto-falante e tal. Não, evite esses lugares que fica muito exposto. Daquele que você sente até o peito balançando dos graves, fica assim, né? Realmente aquilo. A gente, por exemplo, isso não é legal. Não. Às vezes a gente passa de carro, a pessoa que está com o carro do lado, você sente o seu carro balançar. É verdade. Aquela tem algo errado, faz muito mal realmente, né? Protetor auricular, o problema é o calor, Regina. Quem usa plug, o ouvido também sua. Então, como é que vai fazer, né? Então, realmente incomoda, mas seria uma ótima usar, mas é difícil. E jovem não usa nem protetor solar, não usa nem repelente, que está em época de dengue. Não vai usar. O pessoal está indo para o parque e tal, e normalmente o trio elétrico fica perto de parque. Passar repelente e protetor, não usa, vai usar protetor auricular, é meio difícil. O ideal mas é difícil de usar. Tá. E descanso de pelo menos 20 minutos? Seria uma boa, né? Mas o que eu me afasto do trio, depois eu volto? Não consegue mais lugar, né? O pessoal não sai nem para fazer xixi, que não tem, às vezes, banheiro químico, né? Pois é. Mas o ideal... Estamos falando de condições ideais. E qualquer alteração na audição, que tipo de alteração que justifica aquilo lá, vertigem e zumbido e perda auditiva. Porque se for tratada até 2, 3 dias, é muito rápido. Assim, a gente entra com a medicação, normalmente a pessoa volta. Às vezes volta espontaneamente, viu, Regina? Quantas vezes, na minha época, era danceteria, tinha algumas dancerias muito grandes aqui na Pamplona, hoje virou outra coisa, mas a gente voltava para casa com aquele chiado. Zumbido. Mas a gente dormia, dia seguinte, beleza, estava tudo bem. Né? Às vezes o zumbido é alto. Mas se você dormir, acordar, aquele lá permanecer, realmente tem que procurar, de preferência, um otorrinolaringologista, um médico especialista que vai dar a medicação correta. Além disso, o doutor também sugere cuidados com a voz, porque a gente grita. Sim, perfeito. A gente grita. Beba bastante água, não force a voz, evite comidas condimentadas, prefira bebidas não geladas, cuidado com as bebidas alcoólicas e repouso vocal. Eu colocaria mais alguma coisa. Por exemplo? As meninas que estão saindo do bloco, tomar cuidado, só beber a sua bebida nos copos, tá? Que muitas vezes a gente sempre pensa que existem pessoas honestas e pessoas sadias em todo lugar. A gente jamais vai num lugar pensando que todo mundo é de má índole. Mas a gente se pensa que as pessoas são boas. Mas tomar sempre cuidado com os copos, somente as meninas. É difícil dopar em meninos, né? O problema são as meninas. Somente na época de carnaval, muita gente, aglomeração, realmente precisa tomar muito cuidado. Tá? Então aqui eu tentaria tomar cuidado, só beber sua bebida, manter sempre seu copo fechado com aqueles plásticozinhos fechados, não aceitar bebida de estranhos. Nós temos um vídeo, curioso o senhor falar isso, porque nessa pauta de segurança a gente tem um vídeo. Não, foi bom que surgiu, não atrapalha. Isso, porque eu tenho 2 meninas, né, moças. Então presta atenção. O que a gente passa para elas, né. Na pauta com o delegado Maurício, a gente vai ver no vídeo. Não vou contar, porque vai perder a graça, mas a gente vai falar sobre isso. É bem bacana isso. Colocarem coisas na bebida. Assim, para jovem, você tem que falar várias vezes, eu acho, né? O que é repouso vocal?
Aí fica, no momento que você tiver assim, com muito ruído, você fica descansando, ou no momento que você está rouco em casa, voltou rouco de uma festa, por exemplo, do carnaval dos blocos, você não fale muito, não force, porque você fica rouco, você tenta forçar ainda mais a voz e isso acaba prejudicando ainda mais sua voz. Então, repouso vocal é não falar. Falar é extremamente necessário. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já responde. Perguntas do pessoal de casa para o Dr. Cícero Matsuyama, agora começando com a Janaína. Participei da folia de um bloquinho no sábado. Então, e fiquei... igual minhas filhas. De repente estava com a sua filha, Dr. Cícero. E fiquei por horas lá. Acordei no domingo com rouquidão e zumbido nos meus 2 ouvidos. Pode ser só uma questão temporária por causa do calor e bebidas alcoólicas ou devo me preocupar? Normalmente é a desidratação e o barulho intenso. Habitualmente em 2, 3 dias isso aí melhora. Tá? Mas se não melhorar até 3 dias, acho que tem que procurar um médico especialista. Dando uma partezinha, nós do Hospital SEMA, nós estamos o carnaval inteiro em plantão. Quem tiver esses problemas pode passar lá, nós temos várias unidades. E a principal unidade que era na Moca, hoje está no Belém com o Hospital Novo. Tá, um hospital belíssimo, aliás, hein? Parabéns. Bom, muito confortável, tanto para os profissionais que trabalham, como as pessoas, pacientes. Ficou muito bom, ficou muito confortável. Plantão durante todo o carnaval nos hospitais precisa, SEMA. Né? Porque o SEMA é um hospital muito especializado e quando a pessoa ajuda em cidade grande como São Paulo, realmente o SEMA precisa estar trabalhando. Eu agradeço, em nome da população. É um prazer, todo prazer. Próxima pergunta enviada pela Lilian. Uso o aparelho auditivo há muitos anos por causa de um acidente. Vou ao desfile do AMB. Quais cuidados são recomendados para o meu caso? Então, o recado, basicamente a orientação, é aquilo que a gente falou, mas assim, se houver tempo e se for mais alguns dias, ela pode ir no local que ela fez o aparelho auditivo e pedir para a fonoaudióloga que controla o aparelho diminuir um pouquinho a intensidade. Os aparelhos mais modernos, eles têm recurso, porque assim, o grande problema das pessoas que usam aparelho auditivo falam que não me ouve ou não ouve você, Regina, mas ouve o cachorrinho latindo no quintal, por exemplo, ou o carro do lixeiro passando, o caminhão do lixeiro passando. Então, mas isso minimizou muito com o advento dos novos aparelhos auditivos, tá? Mas se ela for e ficar alguns dias, muita vez turista vem e não fica só um dia, né? Ela já fica no hotel, aproveita os 3 dias, 2 dias, né, do grupo especial, depois tal, hoje na sexta-feira em São Paulo, campeãs. Depois, né? Então, e eu acho que poderia pedir para a fonoaudióloga, talvez, fazer regular melhor o seu aparelho auditivo. Acho que isso é uma dica boa, né? E se a perda não for muito grande, no momento que estiver muito alta, ela pode tirar o aparelho e guardar no bolso aí uma boa. Ótimo. Né? Mais uma pergunta enviada pela Marcela. Colocar algodão no ouvido quando for para uma festa ajuda a diminuir o impacto do som? Ajuda, mas toma cuidado com esse pedaço de algodão. Se for muito pequeno, vai ter que ir no Hospital SEMA para te tirar de dentro. Porque a pessoa perde essa noção do tamanho, aí vai tentar tirar com o quê? Com cotonete, com grampa e vai cada vez mais empurrando lá para dentro. Não que seja uma coisa, um bicho de 7 cabeças, a gente acaba tirando lá. Mas tomar cuidado, assim, pelo tamanho em si. Fazer mal para a saúde não vai fazer. Mas um algodão grande. O problema é que chama atenção, por exemplo, esse ouvido está inflamado, vai chamar atenção, né? Mas pelo menos se previne, né? Mas também o algodão não protege tanto, mas ajuda. Tá. Mais uma pergunta, Daisy. Sempre que fico muito tempo exposta ao sol, como no caso do carnaval, acordo rouca no dia seguinte, mesmo sem beber gelado. Por que isso acontece? Principalmente por causa da desidratação. A pessoa se desidrata, por isso que toda pessoa da melhor idade é meio rouca, já reparou? Olha, os vovozinhos são... Estou reparando agora, doutor Cícero. Como é que é a pele da vovozinha? Seca, não é? Toda ressecadinha. Então, mesma coisa, a gente chama de hiperfonia, existe uma desidratação, né? Então, provavelmente quando ela vai no sol, se ela se hidratar bem, tá? Com líquidos isotônicos, água, sucos, em geral, o que for, evitar refrigerante, depois a pessoa reclama que engorda, né? Enfim. Então, melhora realmente a pessoa se hidratar bem e se tiver um nebulizador, aquele inalador, fazer só com soro fisiológico, para quem tem isso, acho que hidratando diretamente também ajuda muito. Não que é a terapêutica absoluta, mas ajuda muito. O doutor Cícero, então assim, a regra que vale para todo mundo, se hidratar durante... Não beber muito, tá? Álcool, uma coisa que mas eu fico água bastante. Água bastante. O duro assim, que a mesma quantidade de cerveja, você não consegue tomar de água. Você vai no churrasco, por exemplo, a pessoa toma o quê? Às vezes tem pacientes meus que falam, toma 3 engradados de latinha. Só de acender o churrasco toma 1, sabe? Ela não consegue tomar essa quantidade de água, por exemplo, jamais.
E tem que né? ser exatamente o contrário, mais água e menos mas álcool. a pessoa não consegue, né? Mas o que eu fico mais preocupado são duas coisas, das meninas e do lixo que se deixa nas ruas. Sem dúvida. A pessoa pode tropeçar com aquelas garrafinhas, essas garrafas de plástico, pode tropeçar, cair, as latinhas de alumínio. Não, apesar da sujeira toda é ruim, mas pode se machucar também, se as pessoas reconhecessem que tinham que jogar no lixo e tal. Já ia ajudar bastante, ajuda né, muito nesse carnaval. Mas a pessoa tem que curtir o carnaval. É o único dos poucos países que tem um carnaval bonito como nós, pessoas da alegres. nossa cultura. A gente esquece um pouquinho o que aconteceu no nosso dia a dia, para extravasar, para cantar, para dançar, depois retomar, colocar né? uma fantasia, né? Isso é muito bom, faz bem para o espírito. Acho que tem que curtir o carnaval, né? Isso faz bem para o nosso povo brasileiro. Muita gente reclama muito do Brasil, mas nós temos muita coisa boa. A gente tem que ver as coisas bonitas do nosso país. Perfeito. Disse tudo, Dr. Cícero Matsuyama, que é médico otorrinolaringologista. O site do Dr. Cícero é ciceromatsuyama.com.br. Matsuyama com temudo S-U-Y. Matsuyama.com.br. O site do Hospital SEMA é semahospital.com.br. SEMA com C de casa, semahospital.com.br. E o telefone é 11 2602 8000. Perfeito. 2602 8000. O hospital está de plantão nesse final de semana. Quer mandar Até... beijo para alguém? Para as filhas, para a esposa? para todas, né? Minha filha está na Dinamarca, não voltou. A gente vai até a Dinamarca em junho pegá-la, né? Que não podia pegar no meio, a gente não podia visitar no meio do intercâmbio, disse que fica com saudade, quer voltar com a gente. Então, né? esperou o filme, vai trazer de volta. Vai trazer de volta. Mas enfim, vai conhecer a Dinamarca, que eu não conheço, a gente vai conhecer. A minha menor está indo nos bloquinhos e tal. Está indo viajar também. E no fim, como minha esposa, todo mundo fala que a vida começa a 2 e termina a 2. Exatamente. Não é? Por isso tem que gostar muito da pessoa. Concordo, não é verdade, Regina? concordo. Mas é um prazer imenso estar aqui com você. Fiquei muito feliz. Recebê-lo. Aí teve uma vez que desmarcaram, fiquei tão triste. Puxa, será que não estão gostando mais de mim? Não. Adoramos. É que às vezes para... Eu sei, para grade, eu sei, eu compreendo. Isso, às vezes tem muita Mas pauta é uma no satisfação dia, então... imensa estar aqui com você, conversar com você sobre algumas dicas. Espero que as pessoas que estão assistindo a gente aproveitem muito o que a gente fala. Eu acho que eu fico muito agradecido pelo convite. É uma satisfação enorme quando o senhor aceita e pode. Eu não, você. Você. Uma satisfação enorme quando você aceita e pode. Obrigada. Muito bom, Regina, muito obrigado. Bom tchau, carnaval, tchau. viu? Tchau, tchau. Graças, doutor Cícero, diretor do hospital, essa fofura.